Olá, tudo bom? Me diz uma coisa, qual foi a última vez que você teve força de vontade para não atacar a geladeira, mas que deu ruim? É que na verdade o que você precisa não é de força de vontade, o que você precisa é de autocontrole. Eu sou Erika Escândalo e eu treino pessoas a desenvolverem o seu autocontrole. Então, vem comigo. Mas será que você sabe me dizer o que é autocontrole? Pensa comigo. Você levanta cedinho e vai lá na padaria comprar seu pãozinho. Tá na fila esperando e dá uma olhadinha de lado e ó, o confeiteiro com uma assadeira gigante cheia de bomba de chocolate, mas aquelas recheadíssimas de creme e com aquele morango enorme em cima e cheio de chantilly. Claro que o mundo espera da gente o quê? Que a gente acione aquela entidade interior que faz a gente não pedir pro moço embrulhar uma para viagem. Só que não é assim que funciona, né? Porque a gente acaba comprando. Aí você compra, mas assim, pensando, não, ó, só um pedaço, vou comer só a metade. Beleza. Chega em casa, come o seu pãozinho, olha pra bomba, e aí fica conversando você com ela, né? Puxa vida, eu não devia ter comprado, hein? Mas assim também, já que eu comprei, só um pedacinho não mata, né? Primeira mordida, aí você pensa, bom, só mais uma. Segunda mordida, já chega na metade. Bom, mas também se eu deixar metade aqui vai estragar, né? É uma bomba só de chocolate também, não vai fazer nada de mal. E aí eu te pergunto nessa situação, quantas vezes desde lá da padaria, quando você viu a bomba, você teve que exercer o seu autocontrole? O que será que a gente faz para conseguir se manter sóbrio e não pensar em comer esse doce? Eu tenho que te dizer que eu bem sei o que é isso. Eu sempre fui uma pessoa cheinha. Minha mãe me dizia assim: minha filha, você come uma vez por dia, da hora que você levanta até a hora que você deita. E eu sentia muita vontade de comer as coisas, principalmente doces. E quando eu tinha essa vontade, eu fazia o quê? Ia lá, atacava o armário, bolacha, chocolate, compota, pão, o que tivesse. Recentemente, eu emagreci 19 quilos e descobri que isso não tem nada a ver com força de vontade. E é isso que eu quero te contar um pouco hoje para que você também consiga aplicar seu autocontrole para qualquer questão da sua vida. A primeira coisa que é importante a gente entender é que você vai ter que aceitar que você vai ter vontade sim de comer doce. E que a vida, meu querido, vai ter que seguir em frente. Porque muitas vezes a gente pensa e até espera que ter autocontrole significa o seguinte: hoje eu decidi que eu vou ter autocontrole, então amanhã eu vou acordar e a minha vontade de comer doce, ó, puf, sumiu. Não sinto mais nada, não gosto mais de doce, de bomba de chocolate, não vejo mais a mínima graça em comer um pedaço daquele pudim de leite cheio de furinho. Ah, acabou. Pois é, mas infelizmente isso não acontece. Você vai continuar gostando das mesmas coisas, vai continuar pensando em doce. A diferença é no que você vai fazer quando você tiver essa vontade. Isso eu vou te falar já já. Deixa eu te responder aquela primeira pergunta do começo. O que é ter autocontrole? Primeiro, eu quero te falar o que não é autocontrole. Autocontrole não é ter força de vontade, não está relacionado a ter força de vontade. Também não está relacionado a ser uma pessoa forte, decidida. Muito menos é pensar positivo. Se pensando positivo a gente tivesse autocontrole, minha gente. E também não é uma coisa que está dentro de você. Porque, na verdade, autocontrole é uma coisa que a gente pode aprender. Mas normalmente a gente espera que tenha um botãozinho dentro da gente para acionar e pronto. Liga, desliga e está resolvido. Só que não é assim. As pessoas elas não nascem com ou sem autocontrole. Elas aprendem a ter autocontrole. E você pode aprender também. E é isso que a gente vai falar um pouquinho hoje. Com o treino do autocontrole, aos pouquinhos, você vai conseguir ser aquela pessoa que tanto você quer. Que realiza os seus objetivos, que atinge suas metas. Eu tenho certeza que você vai chegar lá.
Então, vamos lá às questões práticas do autocontrole. Ter autocontrole significa que você precisa ter vários, não um não, vários comportamentos que vão te preparar para encarar aquela cena que a gente viu, lembra? Do doce na padaria, depois o doce lá em casa, eu como um pedaço, não como todo, aí depois eu como todo, enfim. Ter autocontrole é uma série de estratégias que a gente vai desenvolver para enfrentar essas situações. Em grande resumo, o autocontrole é o contrário da impulsividade. E o que é a tal impulsividade? É a gente agir com base numa recompensa imediata. Eu quero aquilo, eu sinto aquilo, eu vou lá e puf, faço. Quando a gente fala de autocontrole, a gente fala de situações de decisão, de situações de conflito entre uma vontade imediata e uma possibilidade a longo prazo. Como assim? Quando a gente está falando realmente de decisões de autocontrole, você normalmente vai ter que abrir mão de uma coisa que vai te trazer uma recompensa imediata, agora, para fazer outra coisa, só que a recompensa dessa outra coisa vai ser normalmente a médio ou a longo prazo. Então vamos pensar num exemplo. E se você decidir que você não vai comer o doce agora, que é uma delícia, então qual é a recompensa disso? O doce é muito gostoso, vai te trazer muito prazer imediatamente. Normalmente eu como doce quando eu estou estressado, me faz relaxar. Só que na verdade eu quero perder 2 quilos até o final desse mês. Então, qual é o conflito? Eu como doce e me mantenho no peso ou até engordo, eu tenho a recompensa imediata, ou eu não como doce e fico com a recompensa a médio e longo prazo, que é de perder 2 quilos no final do mês. É isso que o nosso autocontrole vai nos deixar capaz de fazer. São decisões que a gente vai tomar, são situações em que a gente vai viver, que a gente vai conseguir pensar se eu quero uma recompensa imediata ou se eu quero aquela recompensa a médio e a longo prazo. O problema é que deixar de comer esse doce agora não vai me emagrecer. Eu vou ter que deixar de comer não só esse doce. Eu vou ter que deixar de comer vários doces e várias outras coisas. Porque imagina se fosse assim. Eu paro de comer esse doce agora e já emagreço meio quilo. Seria o máximo, não seria? Só que não é assim, né? Muito pelo contrário, a gente vai ter que deixar de comer muito chocolate, muito bolo, muito pão, tantas outras coisas, para lá no final do mês conseguir emagrecer aqueles 2 quilinhos. Você está percebendo qual é o grande problema do autocontrole? Não tem nada a ver com força de vontade, com ser forte, com ser fraco. Tem relação com você entender quais são as escolhas e quais as consequências que cada escolha que você tem vai te trazer. Ela tem a ver com comportamentos que você vai ter frente às necessidades e às suas vontades imediatas. Só que tudo isso, gente, é treino. E eu preciso treinar isso como eu treino qualquer coisa. Eu tenho que treinar como eu vou reagir a essas situações, que para mim acaba sendo um risco, já que eu gosto muito de doce. Se eu não gostasse de doce, não seria um problema de autocontrole ou de, sei lá, de lasanha ou qualquer coisa assim. Se eu não gosto daquela coisa, não é um problema me controlar. A situação é, quando eu gosto muito daquela coisa, eu fico muito impactada por aquela recompensa imediata, então eu quero sempre fazer, sempre fazer. E uma mudança de tudo isso, ela tem que ser treinada. Não adianta só a gente pensar, ah, então tá bom, eu vou mudar. Ela não acontece assim naturalmente, só porque eu pensei, só porque eu decidi que eu quero mudar. Quando a gente fala de mudar um comportamento, a gente está falando de treino. Assim como você treina qualquer outra coisa. É super possível treinar um comportamento. E no caso do autocontrole, um conjunto de comportamentos, como eu te falei, porque não é uma coisa que eu vou fazer. Eu vou ter que fazer várias coisas que vão me dando estratégias para eu lidar com essas necessidades, principalmente de atingir as minhas vontades imediatas. Então vamos tentar pensar num exemplo bem fácil para você entender o que eu estou falando. Por exemplo, você aprende ou treina um novo esporte, como vôlei, natação. Você aprende a desenhar, a dirigir. Nenhuma dessas coisas dá para a gente chegar, opa, vou pular aqui na piscina e já vou sair nadando. Né? Eu vou sentar aqui no carro e já vou sair dirigindo e pronto. Tudo isso é preciso treino. Vamos pensar no caso de dirigir. Se, por exemplo, você já passou, tenta se lembrar
quando você começou, a primeira vez que você entrou num carro. A gente precisa, primeiro de tudo, aprender quais os comandos do carro. Tem pedal para tudo quanto é lado, tem alavanca para tudo quanto é lado, tem câmbio, tem carros que não são cambiados, enfim. Você tem que conhecer as leis de trânsito. Você tem que conseguir controlar o quanto você faz de força quando você pisa num pedal e quanto você pisa em outro pedal. Você tem que decorar mesmo, porque você não pode ficar olhando, né? Como que você mexe no câmbio, onde está cada marcha, enquanto você está fazendo a coisa. Você precisa aprender a fazer o carro andar em linha reta, né? Na pista, porque a gente não pode andar assim, né? E também tem que aprender o quanto você tem que esterçar o volante para conseguir fazer uma conversão. Tem que se acostumar a olhar no espelho retrovisor, mexer os pés, virar o volante, mexer no câmbio, olhar para os lados, tomar cuidado com outro motorista e tudo isso ao mesmo tempo só para cruzar uma rua. Tem noção do quanto é difícil isso? Só que por que a gente acha, será, que com um comportamento ou com um sentimento como o autocontrole seria diferente? É exatamente a mesma coisa. Não é porque a gente decidiu que a gente vai ter autocontrole que a gente vai conseguir imediatamente. Entendeu? Porque não é uma questão de força de vontade. Não adianta a gente querer mudar, se controlar, controlar os impulsos de comer. A gente precisa treinar nosso autocontrole. Só que o que acontece? Você já deve ter tentado inúmeras vezes controlar sua vontade de comer doce. Mas nunca que vai dar certo, gente. Porque a vontade de comer doce, ela é um reflexo, inclusive, de um monte de outras coisas que acontecem com a gente. Pega essa. Você não come quando você está nervoso? Você não come para relaxar? Você não come para comemorar? Então, são todas essas coisas que também estão envolvidas. Não adianta só a gente pensar, então tá bom, eu quero mudar isso, né? Então, é importante que a gente realmente consiga parar e prestar atenção em todas as habilidades que a gente precisa treinar. É como se você quisesse, sem nenhum treino, querer controlar a habilidade de dirigir e dizer para você mesmo assim: você é um fraco, uma fraca que não consegue entrar no carro de primeira e já fazer uma baliza. A gente não se cobra dessas coisas quando a gente está aprendendo. Agora, a gente se cobra muito em relação ao nosso comportamento. Aliás, sobre autocontrole, inclusive, a sociedade nos cobra muito, né? E aí a gente fica se sentindo frustrado, porque a gente tentou um monte de vezes e não conseguiu. As pessoas nos julgam como fracos, com pouca força de vontade e tudo mais, e acaba não dando certo. Então é por isso que eu tô fazendo esse vídeo hoje para você, porque eu quero te mostrar que o problema não é você, mas é para onde você estava olhando. Eu quero te ensinar como olhar para o lado certo e como conseguir chegar onde você quer. Então, o primeiro passo para o nosso autocontrole em relação a comer doce é o seguinte: precisamos entender onde a gente quer chegar. Esse é o primeiro ponto. Temos que definir o nosso objetivo, ou o que a gente chama tecnicamente de comportamento-alvo, ou o comportamento que eu quero controlar. Eu vou te dar alguns exemplos. Eu quero deixar de comer doce de uma vez por todas, tipo, nenhum doce, nunca mais. Tudo bem, é meio radical, mas você dá uma olhada aí no que você quer, no que você acha que é o seu objetivo de verdade. Ou será que você quer conseguir comer um pedaço de bolo e não o bolo todo? Percebe que é diferente. Cada um desses objetivos exige um tipo de comportamento diferente. Pensa aí, qual seria o seu grande objetivo em relação a comer doce? Agora, para a gente definir esse objetivo, a gente tem um jeitinho especial. Ele precisa ser bem específico, porque senão vai ficar muito difícil da gente saber o que exatamente a gente quer fazer. Uma coisa seria dizer assim: eu quero me controlar para comer doce. Outra coisa bem diferente é: eu quero comer doce só em festas ou em eventos. E quando eu tô falando assim, comer doce, significa que eu vou experimentar no máximo, dois tipos de doce em cada festa que eu for. Não quero comer doce no dia a dia, porque eu sou diabética ou porque eu tô fazendo uma dieta, quero emagrecer 5 quilos nos próximos 6 meses. Percebe como é diferente eu dizer uma coisa genérica
de uma coisa bem específica? Ai, Érica, não precisa. Claro que precisa, gente. Como você vai saber se você conseguiu atingir ou não seu objetivo, se ele for, eu quero deixar de comer doce? Quando? Em que situações? Então é extremamente importante que você descreva ao máximo, com muita precisão, aquilo que você quer passar a fazer. Não tem nada a ver com força de vontade, estão vendo? Eu não tô falando em vontade de comer doce também, eu tô falando que coisas que eu quero passar a fazer daqui para frente. Além de descrever isso bem minuciosamente, nos mínimos detalhes, um outro ponto fundamental é que a descrição do objetivo tem que ter alguma coisa especial para você. Senão, a gente já falou, você vai ter que passar por uma série de mudanças. Se não tiver significado para você, vai ser muito difícil você conseguir passar por tudo isso com um sorriso no rosto. Não vai querer. Você vai desistir no meio do caminho. Então, a gente precisa combinar um objetivo bem descrito, bem minucioso, bem específico, e esse objetivo tem que ser relevante para a minha vida. Lembra que a gente vai precisar escolher uma série de coisas. A gente vai ter que escolher fazer coisas que tragam uma recompensa a médio e longo prazo e abrir mão de coisas que tragam recompensas a curto prazo. E para aguentar esse tipo de situação, só se realmente a coisa for muito legal. Só se a gente sempre estiver conectado com os nossos objetivos, com a importância que isso tem para a nossa vida. Então é muito valioso que você reflita sobre os seus objetivos, sobre o que é importante para você, para que tudo isso esteja conectado e que você a cada momento vai tendo mais energia para continuar e que nem pense em desistir. Bom, então essa primeira etapa já faz super parte do seu treino para deixar de comer doce. Porque como a gente vai planejar o que a gente quer fazer se a gente não sabe exatamente onde a gente quer chegar? Já ouviu dizer, se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve? Não é isso que a gente quer. A gente não quer você agindo, fazendo coisas e não se sentindo recompensado. A gente quer que você faça coisa dentro do seu objetivo para que você se sinta satisfeito, embora vá sim ter que fazer algumas escolhas. Vamos para a segunda etapa, que é começar a pensar coisas que eu tenho que fazer para atingir esse objetivo. Vamos lá pegar um seguinte exemplo. Vamos imaginar que eu quero comer bolo, só que eu quero comer só um pedaço de bolo e não o bolo todo, durante ou o café ou um lanche, porque eu quero perder 1 quilo no próximo mês, ok? Então, primeira etapa cumprida. Objetivo bem descritinho, específico e com motivo relevante. Eu quero comer só em algumas situações, um pedaço de bolo, e eu quero perder 1 quilo. Agora, a segunda etapa é, como que eu vou fazer isso? É só eu sentar lá e ficar pensando, eu não vou mais comer bolo, não vou mais comer bolo, não vou... Não, né, gente? Essa é a diferença. Não adianta eu ficar pensando e nem me julgando. Ai, nossa, eu não aguento, eu olhei o bolo e comi. Aí eu fiquei lá sentada à mesa e comi. É isso que nos dá muita frustração e que faz com que as nossas tentativas sejam em vão. O que a gente precisa fazer é exatamente evitar situações de risco, evitar situações em que a gente não precisa sofrer. Então vamos lá, no exemplo. Se o objetivo é comer só uma fatia de bolo, uma das principais coisas para pensar é como que eu posso facilitar para mim a decisão de comer ou não mais um pedaço de bolo. Então, eu vou chamar de ação facilitadora alguns comportamentos que a gente possa ter que vai nos ajudar a chegar no nosso objetivo, que é comer menos para emagrecer aquele 1 quilinho. Então, eu vou chamar aqui da primeira ação facilitadora. Não fazer bolo com tanta frequência. Porque vamos pensar, se eu tiver bolo todo dia, eu vou querer e vou poder comer bolo todo dia. E eu vou ter que passar por aquele conflito, como bolo, não como bolo, com mais um pedaço, não como pedaço, todo dia. Agora, se eu fizer bolo uma vez na semana, eu posso até querer comer bolo, mas eu não vou poder comer bolo porque não tem. Então, é uma ação facilitadora, por quê? Porque se eu não coloco o bolo ali à minha disposição o tempo todo, eu não preciso entrar nesse conflito. E esse conflito nos desgasta muito emocionalmente, a gente não precisa ficar passando por isso.
E aí é um grande segredo. Em vez de eu ficar lutando com a minha força de vontade, aquela suposta que a gente já viu que não resolve, o que a gente pode ter são essas outras ações. Então, a primeira ação facilitadora é: não fique com o bolo na sua frente o tempo todo, todos os dias. Vamos para uma segunda ação facilitadora. Eu posso pegar o bolo, cortar o bolo, guardar o bolo e depois sentar bem longe de onde eu guardei o bolo para comer meu pedaço. E aqui vai uma dica dos deuses para qualquer que seja o seu objetivo. Quando você for comer doce, aproveite o momento. Concentre-se no que você está fazendo. Não vai comer o bolo assistindo TV, né, gente? Presta atenção, porque na maioria das vezes a gente faz isso. A gente fica fazendo 2, 3 coisas ao mesmo tempo e nem percebe o que está comendo. Aí sabe o que acontece? Come 1, come 2, come 3, come 4. Quando vê, só, caramba, já acabou? E aí fica com aquela sensação de eu queria mais. Ou seja, aquilo que era para ser uma coisa legal, você está comendo o que você quer, você gosta, até está tentando se controlar, mas se você não percebe o que está acontecendo, vai ficar com aquela frustração de, eu queria mais um pouquinho. Então, delicie o bolo, sinta o cheiro do bolo, sinta o gosto do bolo, sinta a textura do bolo, cada garfadinha, com muito prazer. Então, desligue da vida e vá comer seu bolo, seu brigadeiro ou o doce que você tiver com vontade de comer. Isso é impressionante como funciona. Uma terceira ação facilitadora é a seguinte: assim que você terminar de comer seu bolo, você pode lavar tudo que você usou, guardar e se organizar para fazer outra coisa. Com certeza isso vai te ajudar a não ficar pensando só, ai meu Deus, eu queria tanto comer mais um pedacinho, entendeu? Vai, de preferência, fazer coisas que façam você pensar, que exijam sua atenção. Enfim, a gente pode ter quarta estratégia, quinta, 17ª ação facilitadora. Quanto mais estratégias facilitadoras você tiver, melhor para você. Ou seja, o que nós fizemos até agora? Nós vimos o que nós queremos fazer e nós estamos planejando ações que nos ajudam a chegar onde a gente quer. Entendeu qual é o objetivo da gente primeiro fazer uma descrição bem específica do comportamento para depois traçar estratégias? Porque, vamos pensar, se eu disser assim, eu quero deixar de comer bolo, mas quando? O que eu posso fazer para deixar de comer bolo? Aí eu vou começar com algumas estratégias assim. Eu nunca mais posso ir a uma festa de aniversário porque vai ter bolo. Eu não posso mais ir na casa da minha mãe de domingo à tarde porque lá tem bolo. Eu não posso mais fazer bolo em casa. Percebe como começa a gerar uma angústia e um desespero de que eu nunca mais posso fazer aquilo que eu gosto, nunca mais posso comer aquilo que eu gosto? E é isso que a gente quer evitar. A gente precisa fazer uma reeducação alimentar, essa é a tal reeducação alimentar que a gente fala tanto, né? Mas possível. Não adianta a gente colocar coisas impossíveis e irreais para acontecerem. Então, quando eu digo eu quero comer só um pedaço de bolo, nas vezes em que eu for ao lanche e não quero comer o bolo todo, já fica muito mais fácil. Quando é relevante para mim, eu me lembro, não, peraí, eu vou comer uma fatia de bolo, eu vou degustar muito essa fatia de bolo, eu vou já guardar as coisas e vou me engajar numa outra atividade para não correr o risco de querer mais uma fatia de bolo. E a gente vai aumentando a chance da gente ficar mais longe do bolo do que perto do bolo, entendeu? Agora você pode me dizer assim, ai, Érica, comi. Calma, gente, calma. Lembra, treino. Ninguém entra no carro a primeira vez e sai fazendo baliza. O treino do autocontrole é isso. Vou fazer um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho depois. Quanto mais estratégias você tiver, mais fácil fica. Por isso que eu tô chamando, né, de ação facilitadora. E assim a gente vai indo devagarinho e sempre. O que importa é não parar, tá bom? Bom, porém, a vida não é flor só, não é? Você percebe que a gente não está falando de controle da vontade de comer bolo? Nós estamos planejando ações que possam te distrair dessa tal vontade que seja, né? Agora, uma coisa importante a considerar é que da mesma forma
que a gente está programando ações facilitadoras, pode ter uma série de condições na nossa vida que sejam ações prejudiciais. Como, por exemplo, uma condição muito conhecida das meninas, que é a tal TPM, tensão pré-menstrual. Quem nunca sentiu que jogue a primeira pedra, não é mesmo? Enfim, é uma condição que, além de cólica, inchaço, irritabilidade, uma série de alterações hormonais, atinge uma série de mulheres de forma bastante agressiva. Algumas mulheres, inclusive, relatam mais vontade de comer doce nesse período. A gente precisa, fala sério. Mas enfim, né? Vamos lá, continuar o nosso progresso aqui. De uma maneira mais grosseira, é possível a gente compreender que nessa fase tem algumas mudanças de fato que explicam essa maior vontade de comer doce, principalmente o tal chocolate. Por quê? Porque o chocolate ajuda na produção de uma substância que falta no nosso organismo no período pré-menstrual. E além disso, o chocolate também produz substâncias de efeito estimulante e antidepressivo, o que vai ajudar no combate dos sintomas desagradáveis, na irritabilidade, no estresse, entendeu? Por que a gente acaba até tendo mais vontade realmente de comer chocolate? Bom, só que assim, como eu falei, isso é uma condição prejudicial para o nosso autocontrole. Por quê? Porque ela traz um complicador. Então, além de todas aquelas situações normais, eu tô indo na festa, eu vou ter que fazer lá a minha estratégia para não comer bolo, eu tenho que pensar não fazer bolo todo dia, tudo aquilo mais. Vai ter uma situação que, de repente, como é a TPM, eu posso estar com outras questões que me pedem para eu comer mais doce. Só que a questão me pede. A TPM não me agarra, não me prende no pé da mesa, me obriga a comer chocolate, entendeu? Essa ainda é uma opção nossa, né? Ainda que haja toda essa mudança corporal, a vantagem é o quê? Que se a gente sabe que ela existe, a gente pode traçar algumas alternativas adequadas para lidar com a TPM. Nós não precisamos ficar refém da TPM, certo? Então, a gente pode pensar que a gente pode programar, por exemplo, no final do dia, atividades relaxantes para aliviar a tensão. Colocar roupa confortável para diminuir o incômodo físico, tomar muito líquido e diminuir a ingestão de sal, por exemplo, para evitar o inchaço. Enfim, é possível irmos controlando essas questões para evitar que a TPM nos atinja ali, ó, em cheio e nos deixe como única alternativa comer o chocolate. Mais uma vez, se a gente entender o que a gente tem que fazer nas situações em que nos deixam desconfortáveis, a gente consegue traçar várias possibilidades e não precisa ficar realmente refém só daquela vontade. Porque imagina aí você, tá com cólica, tá irritada, tá estressada, tá cheia de trabalho, multitarefas, e aí vem aquela vontade de comer doce. Como que é nesse momento ter que ficar negociando e lembrando das estratégias que a gente tem que fazer? É um trabalhão. Mas é por isso que a gente está descrevendo tudo aqui, para que você, para o próximo mês, já saiba. E, gente, vamos combinar, isso aí é todo mês. Não é uma surpresa para ninguém, não, hein? Então não tem desculpinha mais agora, não. Ai, comi porque eu tava de TPM. Dá para a gente começar a pensar em que coisas de verdade a gente pode fazer que nos relaxem, que nos deixem realmente mais tranquilas, né? Em vez de comer o tal chocolate. Porque lembra, por que a gente come chocolate, gente? Porque comer o chocolate é aquela opção de recompensa imediata, não é? Porque, ó, tem que programar uma massagem, tomar uma água ou qualquer outra alternativa dá muito mais trabalho. Porque eu posso apostar. Todo mundo tem um chocolatinho ou um lugarzinho de esconder um chocolate, seja na gaveta, seja na bolsa, não é? Então, já que o nosso propósito é o nosso autocontrole, eu sei que eu posso fazer, então eu já aumento a chance de conseguir fazer. E faço com mais eficiência. Então, em vez de, quando eu estou estressada, comer um chocolate não resolve o meu estresse. Na verdade, ele só aumenta, né? Porque eu como chocolate e depois eu fico culpada por que eu comi chocolate. A gente tem que pensar que se eu tenho uma sensação física ou emocional, eu preciso resolver essa situação. E não é a comida que vai resolver isso. Normalmente, se você já está
com essa percepção que você precisa parar de comer muito doce, normalmente isso vai ser mais um problema, entendeu? Uma situação bem complicada quando a gente fala dos doces é que não dá para a gente dizer que não seja, né, uma outra condição prejudicial, é que a associação do alimento com prazer já faz muito tempo que existe na nossa sociedade. O alimento, ó, faz muito tempo que deixou de ser só para nutrição e passou de fato a ser ali, ó, parelho com uma recompensa. É uma forma da gente se satisfazer nas nossas vidas. E aí o que acontece? Tem algum problema? Come. Tá feliz? Come. Tá triste? Come. Tá estressado? Come. Veja se dá isso, gente. Então, é importante que a gente comece a pensar o quanto a gente faz dessa associação com os alimentos, principalmente com os doces, para ter recompensas imediatas para situações difíceis, estressantes, cansativas da nossa vida. Só que, efetivamente, isso não resolve o nosso problema. Isso, de fato, dá um prazer imediato do paladar, que é extremamente recompensador, porque, inclusive, o açúcar, ele aciona um sistema do prazer aqui no nosso organismo e, principalmente, pela facilidade de você conseguir um doce, como a gente está falando, né? É muito mais fácil eu ter um doce guardado na bolsa do que eu marcar e agendar uma hora de massagem. Só que quando eu tô estressada, o que resolve o meu problema? Comer o doce ou a massagem? Entende? Então a gente realmente tem que pensar no quão poderoso é esse doce, o quão é poderosa essa associação que a gente tem feito entre alimento e prazer, doce e prazer. Isso acabou sendo um hábito para a nossa vida. E a gente precisa repensar essa relação e ficar muito atento a esse tipo de hábito. Então, para evitar a cilada, não deixe de buscar alternativas para se livrar de verdade do estresse, em vez de comer o doce. Tenta fazer exercício físico, ler um livro, conversar com alguém. Isso seriam formas saudáveis de realmente você relaxar, de realmente você sair da situação e manter-se no autocontrole de comer doce, entendeu? De forma geral, uma dica facilitadora importante a qualquer tempo é que a gente só come muito doce porque normalmente tem muito doce à disposição. Lembra que eu falei que eu assaltava os armários? Pois então, uma questão importante para lembrar é que a dieta, gente, ela não começa em casa. Ela começa, ó, lá no mercado, quando eu vou comprar as coisas. Porque adianta você colocar 3 tipos de sobremesa na minha frente e nenhuma delas ser, sei lá, de repente um abacaxi, um morango, ser uma bomba de chocolate, um pudinzinho de leite. Eu vou querer comer tudo. Lembra que a gente falou da força de vontade? Não há força de vontade que resista, gente. De novo, não é uma questão de força de vontade, isso é muito equivocado da gente dizer. É uma questão de oferecer o alimento e ficar sofrendo com aquele conflito. Então a gente tem que pensar bem antes no que a gente vai comprar para que a gente realmente possa, que faça, né, da compra, da ida ao mercado, uma ação facilitadora e não uma ação prejudicial. Aí você até pode falar, mas Érica, mesmo se eu não tiver doce em casa, eu vou sair na hora, se eu quiser eu vou sair e vou comprar. Eu sei, e é assim mesmo. Fique tranquila porque algumas vezes, inclusive, isso vai acontecer. E a gente vai começar do começo, gente. Ninguém vai te amarrar de novo na cadeira, como eu falei. Você vai tomar suas decisões. Só que o que a gente quer é facilitar suas decisões. Se você tiver uma caixa de bombom no armário, é mais fácil ou é mais difícil de você atacar a caixa de bombom? Agora, se você tiver que sair e ir até o mercado para comprar, a gente aumenta a chance de, no meio do caminho, você se lembrar lá do seu objetivo, você pensar no que você quer, você ter a luz de pensar, tô indo comprar doce, e de repente até desistir. Então, essas ações facilitadoras, elas servem para nos ajudar a evitar que a gente chegue na situação de conflito e olhar e falar assim, como 5 bombons ou um só, entendeu? Não precisa toda hora a gente chegar nessa situação. Uma última coisa que eu quero deixar aqui para você, eu quero fazer um combinado, um contrato entre a gente. A gente vai fazer o seguinte: o que aconteceu, aconteceu.
A gente não quer mudar o que aconteceu. A gente quer mudar o final da nossa história. Então não adianta ficar pensando, se culpando, exigindo. Ai, nossa, eu devia ter pensado nisso, eu devia ter feito. Ai, como. Passou, gente. O que importa agora é de hoje para frente. Esse é o nosso foco. É daqui para frente. Eu sei que não é fácil, eu posso dizer a vocês como sei, porque foi uma vida inteira que a gente viveu pensando assim, fazendo essa associação com o doce, com o prazer. E mudar não é tranquilo, como a gente falou. Não é só dizer assim, ai, aquela pessoa ali tem força de vontade e por isso ela muda. Não. Aquela pessoa que consegue mudar é porque ela teve vários e vários comportamentos, várias ações facilitadoras para tirá-la das zonas de perigo, para tirá-la daquele conflito frente a comer o doce, por exemplo. Então, por isso que eu quis te trazer hoje esse novo foco, essa nova possibilidade e que eu quero te ajudar realmente a começar um novo caminho que te leve para onde você quer. Bom, eu dei o exemplo da relação do comer doce, mas imagine que você pode usar isso para todas as outras ações que você queira se autocontrolar. Eu estou fazendo vários vídeos, então deixe seus comentários, suas sugestões, porque eu quero muito conversar com você sobre esse assunto e eu quero saber as dificuldades que você tem. E todas as dificuldades eu prometo que eu vou dar um jeitinho de incluir nos próximos vídeos, tá bom? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau!